Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar então um pouquinho do Fenatrans. Eu vou tentar dar um olhar um pouco mais aprofundado tecnicamente de como que a gente fez a construção do plano e aí depois no final também, né, como a Andressa colocou, a gente abre ali um pouco para dúvidas. Vai ter alguns slides que eu ainda aproveitei de ontem mais, tentando dar uma reforçada aí em alguns pontos, mas a ideia é a gente contar então um pouquinho para vocês e eu queria que vocês pensassem muito também e tivessem atenção na estrutura do plano. Então, assim, ele é um plano que ele surgiu, né, como eu comentei com vocês ontem, em 2018, instituído em lei, mas a gente viu que o Fenatrans ele não estava com as suas ações plenamente executáveis. Quando o plano foi construído em 2018, não tinha ações específicas dos estados e dos municípios, então isso era uma preocupação assim, muito latente quando da revisão, porque a gente queria que os municípios e os estados se enxergassem no Fenatrans. Então essa foi uma preocupação que a gente teve e a gente também se espelhou muito nas ações de outros países quando da revisão do plano. Então a gente também olhou outros planos de segurança do trânsito e de mobilidade que estavam sendo construídos em outros países, né? Com essa parceria que a gente teve com o WR Brasil, a gente conseguiu ter acesso também, né, aos planos de Buenos Aires, depois agora também de Bogotá, justamente para a gente ver o que estava funcionando lá fora e o que poderia ser adaptado à realidade do Brasil. E aí também, nesse contexto, a gente foi trazendo ali as adaptações necessárias e a gente viu também a necessidade de revisar os pilares do Fenatrans. Antes, em 2018, quando ele foi instituído em lei, ele contava com 8 pilares, e aí foi uma preocupação que a gente teve, a gente olhou os pilares da ONU também, que a ONU contém aí 5 pilares, e a gente tentou fazer, na verdade, esse mix aí do que está funcionando, né, no resto do mundo, com o que seria adequado aqui para a realidade do Brasil, culminando aí, finalmente nos 6 pilares. A gente está com uma questão de problema eleitoral agora, nesse período eleitoral a gente não consegue divulgar a logo do Fenatrans. Então a gente teve que tirar aqui do nosso material a logo, que nesse período a gente não está divulgando. Então mesmo no nosso site, quando vocês entrarem no painel, vocês vão ver ali que está sem a logo, mas no anexo 1 da resolução 870, que é o material mesmo do Fenatrans, vocês conseguem visualizar ali a logo e todo o material. Então o Fenatrans ele foi instituído em lei e hoje ele está disciplinado na resolução CONTRAN número 870 de 2021. E o grande objetivo do Fenatrans, né, quando a gente faz um plano, a gente precisa definir muito ali aquele norte, né, aonde a gente quer chegar, e o nosso objetivo primordial do Fenatrans é de salvar vidas. Então é reduzir aí a mortalidade no trânsito. Com isso também foi necessário a gente criar metas muito específicas. Então a gente tem uma meta geral do plano, como vocês viram, que é essa de reduzir no mínimo 50% em 10 anos o número de mortes no trânsito. E aí a gente mede com 2 índices, um índice de mortes por número de habitantes e outro por grupo de veículos. Então são esses 2 índices que a gente utiliza de forma geral para poder medir as ações, medir ali as estatísticas e ver aonde a gente está chegando. Mas a gente também, depois, nos próximos slides, vocês vão ver que a gente também criou metas gerais e metas específicas, né? Metas de impacto, para a gente poder medir ali também a nível de cidade, onde que a gente quer chegar. E a ideia do plano a gente tem hoje 2 índices, mas a gente pretende estipular metas aí, anuais para cada um dos estados, a serem divulgadas na Semana Nacional de Trânsito, com base no resultado que vocês apresentam para a gente no RENAEST, para que a gente possa também direcionar e ter uma meta específica dependendo da realidade de cada um, né? Porque é muito que a gente conversou ontem. Às vezes a gente tem aqui municípios em São Paulo, que tem todo o engajamento, todo um apoio, sabem, né? Vocês agora sabem o que é o Fenatrans, conhecem de sistemas seguros, de visão zero, enfim, de ruas completas, e a gente tem outros municípios em outros estados que tem, né? Que às vezes não tem esse conhecimento. Então a gente tenta nivelar, mas a gente também quer estabelecer metas específicas aí de acordo com a realidade de cada estado. Então ano passado a gente fez essa grande revisão do plano
nós instituímos aí 6 grupos de trabalho para cada um dos pilares para poder revisar o plano. E essa revisão, ela contou com mais de 100 especialistas de 50 órgãos. Então a gente fez, na verdade, a gente trouxe para cada um desses grupos de trabalho academia por meio de universidades, trouxemos aí corpo de bombeiros, SAMU, médicos. A gente tem um dos pilares, que é o pilar 5, desculpa, de saúde, né, de atendimento a vítimas. A gente trouxe médicos para poder analisar quais ações seriam adequadas. Então, trouxemos aí especialistas a nível federal, estadual e municipal, para a gente também ter uma noção do que acontece em cada um dos níveis. E aí, com isso, a gente iniciou, na verdade, essa revisão, fazendo também uma tomada de subsídios com a sociedade no início do ano passado, para verificar quais seriam os maiores anseios quando a gente fala de segurança no trânsito, quais aspectos deveriam ser incorporados na revisão do plano, e depois, quando o plano ficou pronto, que foi toda essa construção aí do ano passado até setembro, com os grupos de trabalho, depois a gente fez a gente já estava com essa parceria com o WRI, justamente para ver a melhor metodologia, qual que deveria ser o planejamento, a gestão do plano. Tivemos especialistas aí, diversos parceiros também ajudando e revisando, e aí a gente colocou o plano em consulta pública, para que a gente tivesse uma oportunidade também da sociedade poder ser ouvida. Então, da sociedade se manifestar, verificar ali quais são as ações que deveriam ser cobradas dos gestores. E esse é um papel assim, que a gente vê também como fundamental do plano, de escutar o que o cidadão pensa, porque a gente às vezes fica muito restrito aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E claro, são fundamentais, mas a gente está querendo dar esse passo além agora no Penatrans. Então, diversas ações que a gente prevê no plano, especialmente no pilar 1, que é um pilar de gestão e coordenação, envolvem a sociedade. Então, a gente está construindo agora e planejando, que é uma das ações também do plano, um seminário internacional a ser realizado agora, possivelmente em novembro, em Brasília, que a gente quer que ele seja voltado, que ele tenha como público-alvo não apenas os órgãos de trânsito, mas também a sociedade, para que a sociedade organizada possa participar e que a gente vá dando esse passo de alcançar a sociedade civil organizada, alcançar o cidadão. Porque, como vocês viram hoje nas intervenções, né, quando a gente cria e aplica esses mecanismos de segurança, a gente sente o bem-estar ali na prática, né? A gente tem vontade de seguir as regras, a gente tem vontade de priorizar ali um trânsito mais seguro. Então, essa consulta pública, ela foi aí fundamental para a gente, até para a gente poder nivelar se a gente estava indo ou não no caminho certo. A gente recebeu 250 contribuições, então a gente teve uma participação bem ativa aí dos órgãos, e dessas a gente teve aí, a gente acatou para aproximadamente 80%, então 199 contribuições foram aí contempladas no plano. Isso para a gente foi muito positivo, a gente tentou ter um olhar também muito voltado para os usuários vulneráveis, então a gente teve reuniões participativas também, com órgãos aí ligados à mobilidade, enfim, a organizações que envolvem também os usuários mais vulneráveis. Então, o Penatrans traz esse olhar aí também. E aí, nisso, a gente tentou também adaptar muito o ciclo do Penatrans ao ciclo de uma política pública, para auxiliar na tomada de decisão, que também é um grande norte, ali, uma grande importância do plano. Então, o Penatrans hoje ele é esse grande guia, esse grande norte ali para que os gestores eles saibam o que implementar para reduzir acidentes, que é geralmente o que a gente às vezes se questiona muito, né? Mas o que eu tenho que fazer na minha cidade, o que eu tenho que fazer no meu município para conseguir reduzir as fatalidades no trânsito, para conseguir salvar vidas? Então, o Penatrans, dividido nesses 6 pilares, traz justamente essas ações e essas iniciativas. E aí aqui a gente buscou muito isso, na verdade, na construção do plano, que foi primeiro ter essa identificação do problema, então fazer ali um cronograma, fazer um diagnóstico, verificar como que estava a situação em cada um dos estados. A gente sabe que cada um também tem as suas particularidades, para poder fazer essa política pública. Então, para poder construir ali um plano que fosse adequado. O próprio Penatrans, que está no anexo 1 da Resolução CONTRAN 870, ele traz todo um histórico sobre o panorama
da segurança no trânsito no Brasil, com dados, enfim, dos usuários, das mortes, quais são os grupos ali mais vulneráveis. Então a gente fez todo esse levantamento também para poder auxiliar na tomada de decisão, que é o nosso grande objetivo aí final, essa mudança também de comportamento, essa mudança aí de paradigma dos gestores, dos prefeitos, dos secretários aí em cada uma das cidades, para que a gente possa de fato implementar, executar as ações do plano. Como eu comentei com vocês, os municípios têm ações de sua responsabilidade, os estados têm, e o próprio governo federal também tem. Então a gente, como Secretaria Nacional de Trânsito, a gente tem ações que a gente precisa executar. Na verdade, a gente tem muitas ações, a gente até depois, numa revisão, a gente falou, meu Deus, a gente está aqui com muitas ações de competência da Senatran, mas o que também é bem natural, né, por conta dessa centralização aí como órgão máximo executivo de trânsito. E aí a gente entra na parte também que é fundamental do plano, que é como monitorar e avaliar o andamento e a execução das ações, que é a parte que a gente já está implementando agora, que é essa análise dos resultados, essa análise das metas e dos indicadores, que eu vou conversar aí com vocês nos próximos slides. Grupo de habitantes. Então, grupo de habitantes, a gente usa os dados de população, do IBGE, e para o grupo de veículo a gente usa os dados mesmo da Senatran de frota ativa. E aí a gente tentou agora especificar um pouco mais para a gente poder enxergar a situação ali na ponta, nas cidades e nos municípios com essas metas mais específicas, que é um grande desafio que a gente tem de implementar para tentar medir aí e tentar definir um pouco de uma forma mais padronizada também os indicadores aqui dessas metas. Então a gente tem algumas metas aí voltadas para usuários vulneráveis, para motociclista, para ciclista, pedestre e metas também que a gente possa verificar essa mudança de fato aí de comportamento. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês de como que a gente estruturou o plano de fato. Por exemplo, aqui dentro do pilar 1, dentro de cada um dos pilares a gente dividiu as ações em grandes iniciativas. Então os pilares eles geralmente têm aí em torno de 3, 4 iniciativas, que são esses grandes blocos de ações que a gente dividiu ali na hora de definir quais ações devem ser tomadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem dentro do pilar 1 uma iniciativa específica voltada para o RENAEST, que é o nosso Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito, que é toda essa parte de coleta de bases de dados. Antes, no Penatrans, a gente tinha 8 pilares. E aí, nesses pilares, a gente tinha um pilar específico para coleta de dados. Agora, na revisão, a gente resolveu juntar tudo em um único pilar, no pilar de gestão, incluindo no pilar de gestão informações sobre a coordenação do plano, o RENAEST, a coleta de dados e questões de financiamento. Então, aqui, dentro de um pilar, a gente tem uma iniciativa, a gente pode ter subiniciativas também, em algumas iniciativas, e aí a gente vai ter as ações. A ação, ela vai ter ali aqui por exemplo, produção de evidências para embasar a política de segurança no trânsito. Então a gente pode ter uma ação ali mais geral, que vai estar norteando o que cada um vai ter que fazer, mas a gente tem ali os produtos específicos disciplinando o resultado que a gente espera alcançar. Então esses produtos, eles são bem objetivos, com entregas factíveis que são medidas pelos indicadores. E aí, com isso, a gente consegue medir se as ações estão sendo implementadas, como e qual é o prazo, né? Qual é a meta. Então, a gente tem metas, às vezes, mensais, anuais, às vezes a gente tem algumas ações que é uma entrega só, que é a produção, por exemplo, de um relatório, de um normativo. Então, tudo isso está bem especificado aí no plano, conforme a particularidade de cada uma das metas. E aí, por isso, a gente volta tanto no RENAEST, né? Que é justamente essa base consolidada e padronizada de estatísticas de trânsito que a gente precisa medir para sentir como é que está sendo o desempenho de cada cidade, para que a gente possa auxiliar ali individualmente o progresso de cada cidade e de cada município. Aqui, então, a gente tem os 6 pilares do Penatrans. Então, o pilar 1 é um pilar de gestão da segurança no trânsito. Na verdade, eu vou até, acho que tem um próximo slide que vai detalhar cada um, mais fácil. Então, o pilar 1 é um pilar de gestão.
como eu falei para vocês, ele traz ações, então, de coordenação e integração do plano. Então, por isso essa importância da gente sempre padronizar os planos de mobilidade que vocês estão desenvolvendo nas cidades, os planos de segurança viária que vocês estão desenvolvendo nas cidades com o Penatrans. Tanto que uma das ações do Penatrans é justamente fazer essa integração aí entre os planos, porque a gente sabe que em várias cidades ou em vários estados, às vezes já existe um núcleo de acidente de trânsito, às vezes já existe o PVT que está ali fortemente sendo atuado na cidade. Então a gente não tem a pretensão de acabar com nenhum programa, com nenhum plano existente, pelo contrário. A ideia é somar e a ideia é que a gente tenha um norte só. Então, por exemplo, se alguma cidade já tem ali um PVT funcionando, vamos unir esforços, vamos complementar ali os componentes do PVT com esse grupo de trabalho que a Câmara Temática do Penatrans traz ali para incorporar. Então, o pilar 1, ele tem essa parte de integração, de gestão, tem a parte de coleta de dados do RENAEST, tem a parte de financiamento. E a gente trouxe muito para todas as ações, né, para a construção do plano, essa orientação de trazer os conceitos de sistema seguro e visão zero, de implementando essa metodologia para que a gente, de fato, possa conseguir aí essa mudança de mentalidade. Já no pilar 2, é o pilar de vias seguras, então é um pilar voltado aí para a infraestrutura da via, então com ações aí bem específicas de infraestrutura. Então a gente vai ter revisão ali, né, dos manuais de sinalização, indicações de desenho seguro, quais intervenções eles são mais adequadas. Então a gente tem aqui uma série de ações voltadas aí para a mobilidade, voltadas para os usuários mais vulneráveis, para que a gente possa, junto aí também, né, do sistema seguro, evitar qualquer morte no trânsito com essas implementações e intervenções nas vias. E também tem a parte de transportes coletivos de diferentes modais. Pode falar. Eu só ia fazer um comentário do outro eixo, que eu acho que tem muito a ver com a parte dos municípios, né? Tem a parte das estradas, né, da infraestrutura das estradas, da concessão das estradas que o Paulo Guimarães falou ontem no evento. Mas esse eixo foi dividido em 3 partes. É a parte que lida com a construção ou revisão dos parâmetros, né, que está sendo feita em âmbito nacional, né, com vários desses manuais que a Marcela citou, de processos, que fala sobre a obrigação de usar esses parâmetros ou de como a coisa entra, e aí na cidade tem a parte que entra na construção de termos de referência, de diretrizes para projetos, de manuais próprios da cidade de se elaborar, e na construção de programas, como você pega tudo isso e dá escala, né, como você cria, por exemplo, um programa de ruas completas, um programa de áreas calmas, um programa de áreas escolares. Enfim, só porque eu acho que vale vocês depois olharem tudo isso com muito afinco, lerem, né, que tem muito insumo aqui para poder. Desculpa te interromper, Marcela. Parece, imagina. Bom, aí na sequência a gente tem o pilar 3, que é um pilar de segurança veicular. Então a gente traz ali requisitos de segurança dos veículos. Então a gente já começa a falar um pouco de veículos autônomos, veículos elétricos, quais as mudanças que a gente precisa ali para uma montadora, enfim, na hora de criar esses requisitos mínimos aí de segurança nos carros, nos caminhões, nos diferentes modais também, e como inspecionar também esses requisitos para que a gente possa garantir a segurança de quem está ali utilizando esses veículos. No pilar 4, a gente tem um pilar voltado para a educação do trânsito. Então, nesse pilar, a gente tentou implementar também um olhar ali de curto, médio e longo prazo de ações de educação. De curto prazo, a gente tem uma série de ações ali voltadas para campanhas de trânsito. Então, o Conselho Nacional de Trânsito, todo ano, ele publica uma resolução, né, uma resolução do CONTRAN, com os temas de campanhas educativas. O desse ano foi o Juntos Salvamos Vidas, e aí a cada ano tem o slogan das ações de educação e tem também campanhas ali para cada um dos meses. E tanto que uma das ações aqui que a gente tem no Penatrans é justamente essa interligação que tem que haver das campanhas que os municípios fazem com o que está sendo ali também transmitido e orientado nas resoluções, para que a gente esteja todo mundo, né, no Brasil todo também falando a mesma língua e voltados ali para o mesmo público em cada um dos meses. Aí a gente tem ações de médio prazo, que elas incluem as capacitações.
Então a Senatran, ela tem desenvolvido, a partir desse ano, na verdade, no finalzinho do ano passado, a gente iniciou com os cursos sobre Visão Zero e Sistemas Seguros. Então fizemos uma parceria aí com a Suécia, com a Trafikvert, justamente para trazer esses conceitos da Suécia, da Holanda, e que vocês tanto têm escutado falar aqui, nesses seminários, né, de vocês, de Sistema Seguro e Visão Zero. Então eu aproveito e também convido vocês, a gente deve fazer uma terceira turma, agora em setembro ou outubro, desse curso. É um curso gratuito, disponibilizado pela Senatran, e a gente vai divulgar as inscrições nas redes sociais e no site da Senatran. Então vocês podem acompanhar, porque é uma oportunidade bem bacana. São 2 semanas aí de curso, que vale muito para vocês se formarem, capacitarem outras pessoas ali também dos órgãos. E a gente tem ações nesse pilar de longo prazo, que são parcerias aí que a gente também faz, já de programas e projetos de educação, né? A gente tem projetos aí, por exemplo, Educar da PRF, o projeto Educa do Observatório. A gente tem agora uma parceria com a MAFRE também, para poder trazer esses projetos de educação. Então tem uma série de ações aí a serem desenvolvidas no âmbito, mais uma vez, né, federal, estadual e municipal, nesse pilar que a gente vê assim como um grande pilar-chave também, que é a educação, que é onde a gente consegue toda essa conscientização e esse passo a passo aí que a gente tem feito. Temos o pilar 5, que é o de atendimento às vítimas. É um pilar bem voltado aí para a saúde, tanto que a maioria das ações desse pilar são de responsabilidade do Ministério da Saúde, que é justamente para a gente tentar ter esse cuidado pós-sinistro. Então, esse atendimento aí pós-acidente de trânsito. Então, nesse a gente teve uma participação muito grande aí dos médicos também por isso, né? Para a gente ver ali o que de fato acontece. E a gente tem esse problema da própria padronização dos boletins, né? Quando a gente chega ali no hospital, vai fazer o registro de uma morte, de uma fatalidade no trânsito, sempre fica aquela questão, não, mas tem 30 dias, mas às vezes um órgão computa de uma forma, outro órgão computa de outra, e a gente fica com uma lacuna e na verdade uma inconsistência muito grande nos dados. Então a gente também busca aí essa padronização com essas informações aí. Nesse pilar 5, vocês tiraram alguma base do próprio PVT? Sim, o PVT ele tem diversas ações. A gente teve no pilar 5, acho que 2 integrantes do PVT que estavam no nosso grupo de trabalho, né, fazendo ali a revisão, para a gente tentar alguma similaridade aí com o que já estava sendo desenvolvido. Mas é aquilo que eu falei também, se tem alguma ação-chave ali no PVT que a gente precisa trazer, a gente tentou trazer os principais nortes ali, tanto que essas pessoas fizeram parte da revisão do plano. Ele traz todo esse conceito da lista única, né? Se tiver Campinas aqui também, com a lista única, são as 2 cidades vinculadas ao PVT com verba, né? Hoje tem um programa que ele tem mais cidades sem dar nenhum fornecimento de verba, mas com a lista Campinas a gente tem uma verba disponível do programa voltada à educação para o trânsito, exatamente para a redução, porque no final a conta está lá, né? Está na saúde. E dentro do programa, a gente fez capacitações com as universidades, a Universidade de Goiás, teve uma capacitação boa, tem um vasto documento, o PVT é bem grande, ele é bem sucinto e ele traz muito isso que você falou, sobre a lista única, que é essa situação dos dados, né, parâmetros de várias instituições, cada uma com uma nomenclatura diferente, essa dificuldade que tem de ter dados reais para você conseguir trabalhar, né, e ele traz essa situação do atendimento também. E aí, quando você fala no atendimento, o trânsito é muito ligado ao socorro de emergência. Então, hoje, em vários países, a gente tem uma central integrada e a gente conseguiu colocar lá o bombeiro e o SAMU. Então, diminuiu muito o atendimento em duplicidade e nessas centrais consegue, inclusive, passar automaticamente para o motorista como está o trajeto, por onde ir para chegar com mais agilidade e reduzir o tempo de atendimento, que é previsto no PVT também. A demora no atendimento, então você encurtar esse tempo, você ter a chance maior de vida. Então a gente faz todo esse estudo, porque nosso grupo é integrado com base no PVT. No lançamento do PVT se criou o Grupo de Segurança Viária da cidade. Tudo isso você vem falando, e tudo lá, né? É bem minucioso, bem interessante. Eu acho que tem muito a ver com esse pilar, assim, Sim. Para se aproveitar ali, já construído, né? Já estudado. Não, exato, assim, a gente também não inventou a roda
em nenhum momento. A gente pegou as ações que já estavam no Penatrans, fizemos uma revisão e tentamos incorporar e que já estavam nos outros planos também, seja de segurança viária, seja esses planos mais de saúde. Então, assim, claro, a gente tem o plano Dante, a gente tem, enfim, né, outros planos aí também mais voltados especificamente para a saúde. Aqui no Penatrans a gente tem um pilar, mas é claro que o Penatrans ele fica um pouco mais genérico, porque a gente está hoje aí com 272 produtos. O que é bastante coisa, mas vocês vão ver assim, que no dia a dia de vocês nas cidades, diversas ações que vocês já fazem, já contribuem, obviamente, para a redução de incidentes. E às vezes ela não vai estar ali tão detalhada no Penatrans, mas em várias ações que vocês encontrarem no plano, vocês vão ver que dá para relacionar com o que vocês estão fazendo aí no dia a dia. E o que não der é o momento de revisão para vocês incorporarem aqui essas situações. Bom, aí a gente tem o pilar 6, aí finalmente, que é o pilar de normatização e fiscalização. Ele é um pilar aí bem voltado para mudanças de normativos, então para edição aí de resoluções do CONTRAN, de projetos de lei. A gente tem várias ações de responsabilidade do Congresso Nacional e ações de fiscalização. Aí entra diversas ações aí também importantes dos municípios, que é justamente essa integração aí da fiscalização, projetos aí também voltados para a mobilidade ativa, projetos voltados aí para a fiscalização dos usuários mais vulneráveis e seguindo também sempre as diretrizes também da Política Nacional de Trânsito e da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, essas alterações legislativas aí que garantam um trânsito mais seguro. Então, mais uma vez, né, para o plano dar certo, a gente precisa dessa cooperação entre as diversas esferas, entre os diversos órgãos, essa interlocução. A gente sabe que às vezes a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de vocês com os seus gestores, com as autoridades máximas do órgão, ou às vezes com o próprio Estado. Então a gente tenta diminuir essas distâncias, e uma das formas que a gente encontrou para isso foi a própria criação da Câmara Temática do Penatrans. Então a gente tentou aí também com a Câmara Temática aproximar um pouco mais dos municípios, que é a grande dificuldade, né? Dado que vocês que precisam fazer a diferença para que a gente tenha resultados efetivos. Então, às vezes, a gente também fica muito ali no campo da teoria, do planejamento, e a gente precisa ver a prática, precisa identificar as dificuldades que vocês têm para que a gente possa fazer algo que esteja adequado e dar esse suporte para vocês também naquilo que vocês precisam. Então, tem algumas ações ali da Senatran e do CONTRAN voltado justamente a esse apoio aí aos municípios. E com isso a gente vê esse papel fundamental, então, dos municípios na execução do plano. Para 2022, a gente tem 18 ações de responsabilidade dos órgãos de trânsito. Então, quando vocês forem, depois no outro slide eu vou mostrar aqui para vocês, mas quando vocês forem fazer a consulta no painel Penatrans, que é onde tem ali, né, todas as ações de responsabilidade, vocês podem filtrar pelo próprio nome do município, mas saibam que as ações, elas não têm diferença de município para município. Todos os municípios têm que cumprir as mesmas ações. Mas quando vocês fizerem a pesquisa para facilitar a busca, a consulta, a gente colocou o nome ali de todos os municípios. Então a gente tem essa questão, essa importância, né, da segurança viária, ela ser abordada aí de forma transversal entre os municípios, para que vocês tenham esses exemplos e esses cases de sucesso, que nem aqui, né? Vocês verificaram uma intervenção, vocês conseguem levar e ver o que dá para ser aplicado em outro município, em outra cidade. Então a gente precisa que esse tema ele seja espalhado aqui, né? Vocês têm aqui a rede, então vocês têm aí 20 cidades aí, né? Como esse grande projeto piloto, na verdade. A gente estava até conversando aqui com o pessoal do WR ontem, como que vocês não se tornaram um case de sucesso para o Brasil também. Então a gente quer levar depois a experiência de vocês nos nossos encontros regionais, a gente quer divulgar isso no âmbito nacional, justamente para que essas boas práticas elas sejam aí, na verdade, multiplicadas. Pode falar. Não, eu ia perguntar como que os municípios podem se aproximar
da CETRAN? Seria através desse GT estadual que você citou ontem? É isso? Isso. Esse é o caminho. É. Tá. Esse é o caminho. Eu vou até entrar nisso agora, respondendo a pergunta. A Câmara Temática, a gente criou então a CTPenat, que é a Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Fenatrans. Ela, na verdade, deveria ser uma espécie de um comitê, mas ela funciona como uma espécie de comitê, mas a gente instituiu como Câmara Temática, até para a gente ter uma força maior, um respaldo maior ali com o CONTRAN. Então, na Câmara, a gente tem ali 34 membros da Câmara Temática, que a ideia é que a gente vá se comunicando ali em etapas. Então, a CTPenat primeiro consegue ter uma visão ali geral de como é que está a situação em cada um dos 6 pilares. Então, a gente tem um membro da Câmara Temática que vai cuidar de cada um dos pilares, até porque a gente tem ações que são de responsabilidade de órgãos federais, de outros ministérios, do Inmetro, do Congresso. Então, a gente precisa dessa articulação. E aí, a gente tem as ações, a gente tem os membros que vão cuidar de cada uma das 27 unidades da federação. Então, o que a gente fez? A gente distribuiu uma minuta de decreto estadual como sugestão para cada estado publicar esse decreto, formando esses grupos de trabalho. Nesses grupos de trabalho, a gente indicou uma série de membros, por exemplo, DETRAN, CETRAN, municípios, PRF, cada superintendência de cada um dos estados, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, enfim, vários atores ali, SAMU, Corpo de Bombeiros, DENIT, NTT, para formarem parte desse grupo. E aí a gente orienta que tenha, pelo menos ali, a capital do município, né? O município ali, e alguma federação ou associação que represente os municípios. Então, assim, todos vocês podem fazer parte desse grupo de trabalho. E vocês também podem ter uma representação ali de alguma associação, federação de municípios ou do próprio CETRAN, que tem também esse papel de se articular com os municípios. Como a gente sabe que cada estado é de uma forma, cada estado acontece de um jeito, o nosso objetivo final, que a gente sabe que isso vai ter que ser aos poucos, é trazer todos os municípios para o grupo. Até porque, nesse grupo de trabalho, que vai passar para vocês todas as nossas diretrizes. Então, como preencher, como é que está o andamento de cada uma das ações, tudo isso vai ser disciplinado nos grupos de trabalho. Então, claro que isso vai ser sendo feito aí aos poucos, né, porque são muitos municípios, mas a ideia é centralizar aí nesses 27 grupos. E aí em São Paulo, especificamente, quem coordena esse GT estadual é o presidente do CETRAN São Paulo. Então, assim, esse grupo está sendo criado agora, ele ainda não foi formalmente instituído, ainda não tem um decreto em São Paulo. A gente tem hoje 3 estados que já publicaram esse decreto, mas São Paulo ainda não. Mas, assim, está com vistas, né? Então, aqui o Frederico Pierotti está correndo atrás dos municípios, da CET, enfim, do DETRAN, de todos os órgãos aí, chaves do Estado, para colocar todo mundo na mesma mesa e conversar sobre as ações aí do Fenatrans. Então, eu recomendo vocês entrarem em contato, verem como é que tá, porque ele que vai passar as orientações para vocês de como preencher o painel Fenatrans, que é aí a grande forma que a gente vai ter de monitorar como é que está o andamento. Então, assim, a primeira orientação que eu faço para vocês é: acessem o painel Fenatrans. Esse é o grande norte, é onde tem tudo. No painel Fenatrans a gente colocou ali diversos materiais e documentos de sistema seguro, visão zero, todos os documentos oficiais da ONU, do plano global, então tá tudo lá. Vocês conseguem acompanhar como é que está o Fenatrans em cada um dos estados. O nosso secretário, nesse semestre, ele visitou cada uma das 27 unidades da federação para assinar um termo de compromisso do Fenatrans, para que a gente tivesse ali o engajamento dos órgãos do Estado. São Paulo já assinamos, a gente está terminando agora no final de agosto. A gente tentou colocar de uma forma mais didática a consulta das ações. Então, quando vocês forem procurar ali quais são as ações de responsabilidade de cada um, a gente colocou filtros para que vocês possam ali fazer essa consulta. E no segundo momento, que é o que a gente já está cobrando agora, é o lançamento das informações. Então, é vocês darem esse feedback para a gente do que foi feito em cada uma das ações. Então, por exemplo, esse ano vocês têm 18 ações de responsabilidade. Na Semana Nacional de Trânsito, a gente vai listar todo mundo que preencheu.
Então, por exemplo, aqui, o município de Guarulhos entrou no painel Penatrans, pesquisou ali as ações de responsabilidade. Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que solicitar um login e uma senha para o painel Penatrans, para vocês poderem lançar as informações aí de vocês. Então, como fazer isso? Entrar em contato com o ponto focal do GT de São Paulo, que é o Frederico Pierotti, para saber como fazer esse lançamento. A gente teve um treinamento com todos os membros da Câmara Temática, mas vai ser basicamente, vocês vão ter um login e senha, o painel é bem autoexplicativo. A gente inseriu dentro do painel um manual do usuário explicando como fazer esse lançamento, para que vocês possam chegar e lançar todos esses dados. O painel foi construído agora, então assim, a gente deu acesso aos membros da CTPNAT e agora, ao longo dos próximos dias, a gente está tentando chegar aí nos estados, dar acesso aos 27 DETRANS, 27 CETRANS, e aí na sequência os municípios que foram tendo esse contato. Então assim, é fundamental que até setembro vocês já lancem algumas informações aí, a gente sabe que são muitas, então assim, mas tentem lançar, lança ali 2 ações que vocês conseguiram executar, uma ou então uma dificuldade de não ter conseguido executar, para que a gente tenha esse registro ali e vocês comecem a utilizar de fato o painel. Foi feito um convite formal aos municípios via gabinete dos prefeitos ou não? Por exemplo, são pessoas aqui em geral da Secretaria de Mobilidade ou da que lida com o trânsito na cidade. Né? Então, esse acesso pode ser feito diretamente pelas secretarias ou é algo que o gabinete tem que ter a ciência, né, que o Frederico Carneiro mandou essa solicitação para poder ter esse cumprimento dessa troca, ou como isso está sendo gerido? Ótima pergunta essa do Diogo. A gente acabou de publicar, então, na semana passada, essa parte do painel de lançamento. A gente está indo em ondas, né, para fazer esse cadastro. Então, primeiro a gente está a nível estadual, aí a gente mandou um ofício para todos os CETRANS e todos os DETRANS, contando sobre o painel e da necessidade deles entrarem aí com login e senha. O que a gente está fazendo? A gente está concentrando no membro da CTPNAT em cada uma das 27 unidades para poder facilitar esse trabalho nosso. E aí o próximo passo nosso é o quê? É divulgar isso no âmbito dos municípios, que hoje a gente ainda não divulgou. A gente colocou apenas a responsabilidade para o membro da CTPNAT entrar em contato aí com os municípios, mas a gente está fazendo isso em ondas. Então a gente vai sim ter que mandar um ofício do nosso secretário até para ter mais força. A gente precisa do engajamento da autoridade máxima aí de trânsito de cada cidade para que a gente de fato consiga funcionar. E não é, por exemplo, eu tenho interesse em lançar as informações do Penatrans, eu vou lá e lanço. Não. No formulário de inscrição a gente precisa de um ofício da autoridade máxima de trânsito do município fazendo a indicação de qual servidor, de qual gestor ele vai fazer o lançamento. Então assim, a gente está ainda em etapas, né? A nossa primeira onda ainda está em nível estadual, mas a gente deixou aberto. Caso o município ali já veja, já está acompanhando, né? E aqui em São Paulo eu acho que vocês têm total condições de já iniciarem aí esse lançamento das informações. Seria primeiro procurar um membro da CTPNAT, né? Que a gente passou o contato, o presidente do CETRAN, para ver como é que faz esse lançamento, como é que faz esse cadastro. Estou consultando aqui o painel das metas, tá? Do Penatrans. Como que isso chega para o município, as metas que ele precisa cumprir por pilar, entendeu? Eu, por exemplo, vi que já tem umas metas que deveriam ser cumpridas em 2022. Como que é feito esse contato com o secretário, com a prefeitura? Porque, por exemplo, eu imagino que a gente de Campinas não esteja trabalhando em cima de alguma dessas metas. E como que a gente cumpre isso agora no curto prazo, entendeu? Então, a gente está tentando fazer o máximo de divulgação do plano, porque assim, como o plano foi instituído em lei em 2018, já é obrigação de todos os municípios estarem cumprindo o que determina o plano. Então, assim, é obrigação dos gestores do município verem o que está na lei, está publicado em lei. Artigo 326A do CTB, as ações do Penatrans têm que ser cumpridas aí ao longo dos anos. Ver qual que é a resolução, a resolução contra 870. Então, assim, é responsabilidade e competência legal de cada gestor municipal entrar no Penatrans e ver quais são as ações de sua responsabilidade. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, a gente sabe que muda também gestor, prefeito, secretário de trânsito.
Ok, mas assim, a gente está tentando, como secretaria, divulgar ao máximo. A gente tem um mailing aí também de municípios. A gente pensou ali em mandar, de repente, um ofício circular. A gente, ao invés de mandar da secretaria, a gente pediu que cada CETRAN fizesse isso, porque eles têm um mailing de contatos mais atualizado do que o nosso. Mas assim, a nossa ideia é tentar divulgar ao máximo o Penatrans. Então, nos nossos encontros regionais a gente leva, quando a gente vai assinar o termo de compromisso em cada um dos 27 estados, a gente fala, a gente chama as autoridades de trânsito, chama as federações de municípios, né, ou associações dependendo do estado, para tentar chegar. Mas a gente sabe que é um desafio gigante, né? São 5.570 municípios, né? Os integrados são mais ou menos em torno de 1.800. Então, assim, é um desafio chegar em cada um. E eu tenho certeza que diversos prefeitos e autoridades de trânsito não conhecem o plano. Então, assim, a gente está tentando divulgar ao máximo. Quando vocês entram na página da Senatran, é a primeira manchete que aparece. E por isso esse esforço aí que a gente pede de vocês, para vocês terem esses atores multiplicadores, para que vocês levem esse plano, falem ali com a autoridade ali do município para divulgar. Mas eu acho que cabe, né, como você colocou agora, de repente, um ofício circular, sim, da Senatran, contando sobre o plano, contando aí do Penatrans e pedindo, né, essa atenção aí para ficarem sempre atentos ao que está no anexo 1. Hoje, efetivamente, não tem ações do Senatran de cobrança em cima das secretarias municipais do cumprimento das metas. Ou tem já? Não, isso aqui, o que está no Penatrans já é uma cobrança, no sentido de que vocês têm que cumprir. Então, o que a gente faz? Na Semana Nacional de Trânsito, a gente vai divulgar. Então, a gente vai publicar. Ó, os municípios que enviaram foram X, Y, Z. Mas não há notificação, por exemplo. Então, a gente não tem esse poder de dar uma punição para quem não cumpre. Mas os órgãos de controle podem uma fazer. meta, assim, olha, vocês não cumpriram as metas do Penatrans esse ano. E essa ação não tem. Entendeu? O Senatran mandou, não é uma punição, mas uma Entendi, mas você pode mandar uma advertência, um ofício. Um ofício dizendo, não foi cumprida a meta, tal. Como se fosse esse papel de ainda. Sim, mas é uma legislação. Tem também a ideia, eu acho, que da CTPNAT com essa descentralização do monitoramento, né, com a criação dos GTs, é que a Câmara, cada representante da Câmara é um representante do CONTRAN nos estados. Então, a ideia é que esse membro, ele também consiga justamente chegar até o município e aí ele vai estar com o olhar atento ao estado, né? Então, o município X ou Y não conseguiu concretizar a ação, pô, município, o que está acontecendo? É um problema com a ação? Pode ser, né? Mas para facilitar essa interlocução, por isso também de ter esse monitoramento descentralizado. Porque a gente, como secretaria, tentar individualmente atingir os municípios não tem como. Então, na descentralização, por exemplo, São Paulo, nossa figura é o CETRAN. Isso, exato. E aí dentro, por exemplo, o próprio membro da CTPNAT no estado, né, que aqui no caso é o presidente do CETRAN, ele tem um próprio relatório que ele tem que preencher para encaminhar para a CTPNAT dizendo como é que está o grupo técnico de trabalho do estado. Então lá ele relata quem são os participantes, quem está ativamente participando, quais são os municípios que estão engajados. Ah, são esses 5. Então assim, a gente consegue depois nas reuniões nacionais da CTPNAT verificar. Por exemplo, opa, a gente tem um estado ali que não tem nenhum município envolvido. Ou então, nossa, nesse estado a gente não teve ainda nenhuma reunião. Então a gente consegue fazer esse monitoramento, mas a gente tem isso centralizado. Sempre no membro da Câmara Temática e o próprio CETRAN tem esse papel de se articular também com os municípios. Então a gente fica aí, né, na verdade, com esse dever de casa, né? De que vocês todos sejam engajados, aí que tem essa participação do plano e a gente sabe também, né, por fim, dos desafios dessa implementação. Então, na verdade, é muito bom a gente conhecer as dificuldades aí de cada município. A gente sabe que a gente tem problemas de recursos financeiros, de recursos de força de trabalho e é um desafio, na verdade, né, em todas as esferas, né? Acho que sempre no município onde a gente sente mais, principalmente questões de recursos, mas a gente vive isso aí nas diversas esferas. Então a gente às vezes tem dificuldade de articulação, de coordenação, como gestor, como autoridade máxima. A gente precisa incorporar esses novos paradigmas, que eu acho que também é um grande desafio, essa mudança de mentalidade. Às vezes a gente tem ali pessoas trabalhando 15, 20 anos de uma forma
E a gente chega agora com esses conceitos, né? De segurança viária, de sistema seguro, dizendo, não, calma aí. É quase dizendo, né? O que vocês fizeram antes estava errado. Não é isso, mas assim, mudança sempre provoca alguns desconfortos, né? Mas a gente precisa ir fazendo, na verdade, esses pequenos passos aí para de fato conseguir essa mudança. Marcela, talvez seja muito específico, eu não entendi assim. Por exemplo, Jundiaí tem 4, entrei aqui rapidinho, tem 4 ações aqui, 4 produtos. Por que Jundiaí, assim, eu queria entender mais como que se chega nessas ações para Jundiaí, como é que chega para outras ações para Campinas, ou não? É tudo igual. Então, assim, quando vocês forem consultar o plano, de uma forma didática, a gente preferiu deixar o nome de todos os municípios para vocês se identificarem. Você falou Mas isso se no você, começo. se você pesquisar como Jundiaí ou como Campinas, Campinas é Jundiaí. Mas falando em Jundiaí, qual que é o fórum que vai ter lá, estadual ou nacional de mobilidade? No geral. Até que 18, Oi? estadual. Estadual? Marcela, por exemplo, amanhã e depois vai ter o Fórum Estadual de Mobilidade em Jundiaí. Tem quase todos reunião de os secretários. secretários de mobilidade do Estado, municipais de mobilidade do Estado. Vocês estão encontradas também nesses encontros ou nessas organizações? Sim, a gente apresenta o FENATRAN sempre no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, que tem, acho que, uma periodicidade aí trimestral, que antes era o Paulo Guimarães, aqui que era o presidente do fórum. Então a gente sempre teve uma porta muito aberta aí com o Paulo Guimarães. E aí a gente já levou uma vez para a Frente Nacional de Prefeitos. Então, assim, todos esses fóruns a gente leva. A gente tem fórum de Detran, fórum de CETRAN, encontros regionais. A gente está sempre levando aí o FENATRAN. E aí a gente tem, então, várias questões aí. A gente precisa dessa priorização de mobilidade sustentável, que é esse grande desafio aí na incorporação aí dessas mudanças. E a gente tem também essa questão que a gente precisa dar continuidade e consolidar a política pública, para que a gente possa, de fato, conseguir ali uma mudança de tomada de decisão. Então, mesmo sabendo desses desafios, dessas dificuldades que a gente tem para implementar, a gente viu, assim, a gente vê o FENATRAN, na verdade, como esse grande guia, como esse grande norte, para a gente buscar uma solução mais efetiva, para que a gente possa ter, de fato, um trânsito mais seguro. E é o que a gente fala também, né? Não é um plano que já nasceu pronto e nasceu perfeito. Ele está aí precisando para a gente ir melhorando e construindo e deixando ele aí o mais adaptado e viável para cada uma aí das esferas. Então seria isso, a gente vai abrir para perguntas para vocês. Município que não faz, que não tem recurso, é aquele que não faz nada, vamos dar dinheiro. Não, é a lógica inversa. Vamos privilegiar quem está fazendo. Então, quem está fazendo mais, recebe mais. Então, lá no Ceará, por exemplo, ele já tem essa ação no Estado. Então já está tendo uma comunicação para conseguir viabilizar dessa maneira. Sim, porque tem que ser. A gente tem que ter uma forma também de parabenizar quem está fazendo. Então, se a pessoa está fazendo, a gente tem que priorizar. E assim, a forma que a gente encontrou por enquanto, dado que a gente não tem recurso, é apresentar isso, divulgar isso, por exemplo, na Semana Nacional de Trânsito e nos nossos encontros. Quando a gente vai, a gente fala, cases de sucesso, são esses, né? Estados e municípios que estão fazendo são esses. E aí eu vou dar um spoiler para vocês não contem para o Frederico que eu contei, né, para o nosso secretário nacional de trânsito, mas a gente quer dar um prêmio agora também, é um prêmio assim, né, não vai ser de recursos financeiros, mas um reconhecimento para os melhores estados aí de cada uma das 27 unidades da federação, o estado e o município que mais se destacou aí em boas práticas de segurança no trânsito. Através desse cadastro. Não necessariamente, porque assim, agora a gente vai poder medir com base no painel FENATRAN, mas a gente já quer fazer isso esse ano, de cases que a gente já viu aí de mais sucesso, mas com o painel que a gente vai conseguir medir, quem que está conseguindo chegar maior nos índices. Aí, como que vocês vão buscar saber isso, as cidades que estão desenvolvendo ou não, são cases de sucesso? Não, a gente tem que abrir para que todo mundo encaminhe projetos. Mas o painel FENATRAN vai ser a forma de medir, a gente vai poder ver individualmente qual município que está tendo um resultado aí melhor. Quando coloca como meta 2022, tem
tem até dia 31 de dezembro de 2022 para implementar? Sim, tem. Tem algumas ações que vocês vão ver lá, alguns produtos que são mensais. Sim. Então tem que só se atentar a isso, mas está bem descrito ali. Se for anual, a gente tem uma rotina, tem uma coluna ali que é de rotina. Se for rotina anual, aí é até 31 de dezembro do ano. Tá bom, legal. Mas é isso, alguma outra dúvida, gente? Por enquanto, é só. Outras dúvidas podem encaminhar no e-mail? Pode mandar aqui no e-mail da DEFENAT, Tá a gente bom. responde lá na Senatran. Mais perguntas, gente?